E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elcio. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de programação no React Native. Então, se você caiu aqui de paraquedas, já aproveita e lasca o dedo nesse like aí para apoiar o canal e incentivar a gente a criar outros vídeos que nem esse, com muita qualidade. Nice. Bem, esse já é o terceiro vídeo da série e nos vídeos anteriores a gente criou o projeto, criou nossa primeira animação, que era uma translação, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai criar uma coisa muito bacana, que é criar a animação usando interpolação. Isso é muito bacana porque a gente já vai aproveitar dados da outra animação para a gente já embutir nessa nova animação. No vídeo anterior a gente fez uma pequena animação onde a gente tinha essa caixa e quando clicava aqui no botão, ela fazia uma translação no eixo X, ou seja, se movendo para a direita, né? E aí, para esse vídeo de hoje, eu fiz uma pequena modificação nesse projeto, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu vou deixar esse projeto salvo na descrição para que vocês possam acompanhar, né? E também esse outro da videoaula de hoje. Então, o projeto é esse aqui, pessoal. O problema que estava nesse projeto aqui, aliás, ele não tinha nenhum problema, né? Mas tinha uma coisinha aqui que estava me incomodando, que era toda vez que a gente animava aqui, o bloco ia para a direita, e aí para a gente voltar o bloco aqui para a posição inicial, aí a gente teria que vir aqui e desligar, ou seja, recompilar o nosso projeto, né? E aí, para contornar essa situação, eu já criei aqui um outro projeto com base nesse e fiz pequenas alterações. Eu vou correr aqui no código aqui para me mostrar para vocês aqui o que foi feito de alteração. Eu já deixei aqui alguns comentários para a gente já ganhar um pouquinho de tempo, né? Então, basicamente, pessoal, o que tem diferente aqui, né? Aqui estava essa caixa, que essa caixa, na verdade, era um código ASCII, como vocês estão vendo aqui, né? É um código ASCII. Só que, como eu vou querer fazer outras animações, isso aqui vai atrapalhar a gente, né? Então, eu troquei essa textura aqui desse código ASCII aqui que estava simbolizado por essa caixa, né? E aí coloquei mesmo uma view e arredondei os cantos dela para ficar parecendo com bola. Então aqui só para relembrar o que a gente fez no projeto passado, né? A gente criou essa variável de posição que ele começava em 0, agora eu coloquei em menos 130, porque 0 era mais ou menos nessa posição. Eu coloquei 130 para ele iniciar mais ou menos aqui na borda esquerda do aparelho, né? E aí a gente usava essa função de time aqui para começar da posição que era 0, agora no caso ele vai começar da posição 130, né? E ele vai até 130 positivo, que fica mais ou menos aqui desse lado da tela, né? E a gente encurtou aqui a duração para ele fazer um pouco mais rápido, porque ele estava demorando, estava 5 segundos. E aí agora, quando eu clicar aqui, ele vai um pouquinho mais rápido, né? E aí, para a gente não ter que ficar toda vez desligando aqui e ligando novamente, né, como a gente estava fazendo no projeto anterior, no caso aqui eu coloquei esse botão de voltar, para no caso, quando eu apertar ele aqui, ele vai executar a mesma animação. Só que a caixa sai aqui do 130 negativo e ia para o 130 positivo. E aí quando eu aperto esse botão aqui para voltar, ele vai fazer uma animação dessa posição, que é 130 positivo, lá para o 130 negativo, né? Ela está até aqui dentro da função, tá aqui, ó, função voltar, né? No caso aqui ele saiu, foi para o 130 positivo, né? E aí no caso aqui ele vai sair do 130 positivo e vai retornar para esse 130 negativo aqui e com a duração somente de 2 segundos, né? Para ele fazer esse retorno mais rápido, para a gente ganhar tempo, né? Então ele custa para ir, mas na hora de voltar aqui ele vai ser um pouco mais rápido, né? Bacana. Então o projeto não modificou quase nada, né? Aqui o que mudou aqui desse projeto em relação ao anterior foi que, no caso aqui eu coloquei a view mesmo, que já estava, né? Ela continua com o texto aqui, como vocês estão percebendo, né? Mas aqui agora eu estilizei ela era um quadrado, e aí a gente deu aquele raio das bordas aqui para ele ficar com essa aparência de bola, né? Vou até mostrar a estilização para vocês verem aqui rapidinho. Então tá aqui, ó, a caixa. No caso ele é uma div, aí a gente centralizou aqui para poder centralizar o texto na horizontal e vertical, né? Então deu Justify Content Center, Align Height Center, deu a largura aqui de 50 pixels, a altura de 50 pixels, e a gente colocou aqui essa border radius aqui para 25, né? No caso a gente colocou a metade de 50, que no caso é 25, para ficar esse círculo perfeito aqui, né? Aí bacana. Outra coisa que a gente fez é que eu queria colocar esses botões, né? Aí como vocês sabem, quando a gente coloca um conteúdo dentro de um elemento flexbox, por padrão, ele vai colocar o flex direction aqui nessa direção vertical, né?
Aí a gente pegou e colocou, criou essa div aqui, que eu dei o nome de painel, e aí coloquei nela a propriedade de Flex Direction para Row, para que os componentes dela fiquem alinhados aqui no formato de fila. Então, basicamente, foi só isso que eu alterei daquele código para esse, né? Agora vamos fazer o que a gente tem que fazer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para esse vídeo de hoje, né? Então aqui, pessoal, a ideia é que a gente vai usar a interpolação, né? Se vocês pesquisarem o que é interpolar, por exemplo, se eu digo para vocês, eu tenho o número 10 e o número 20. Então, se eu vou interpolar algo entre esses valores, significa que eu vou colocar outros valores entre o 10 e o 20. Por exemplo, 11, 12, 13, 14, até o 19. Isso é interpolação, né? E aí, para a gente criar aqui essa outra animação que eu quero fazer, que é de rotação, a gente vai usar a interpolação, né? Porque a gente vai dar um conjunto de valores e aí ele vai, com base nesse conjunto de valores, ele vai nos dar outros valores. Eu vou transformar isso aqui em código para ficar mais fácil de entender, né? Então a ideia é o seguinte, ó. No caso aqui, essa caixa já tem essa posição aqui que ele controla o deslocamento na horizontal dessa ex-caixa aqui, que agora é uma bola, né? Então, bacana. O que que a gente quer? Ó, se vocês verem aqui, essa posição, ela vai do 130 negativo agora até o 130 positivo, né? No caso, a gente vai usar isso como a entrada. Então, aqui, ó, menos 130 até o 130 positivo, né? Aí o que que a gente quer? A gente quer que quando a bola estiver nesse lado de cá, a rotação dela seja 0 graus. Mas quando ela chegar lá do outro lado de 130, a gente quer que, por exemplo, a rotação dela seja 360 graus. Aí, o que que isso significa? Significa que a gente vai pegar esse conjunto de valor de entrada para poder gerar esses outros dois valores de saída, né? No caso, eu vou colocar aqui 0 degrees, que é 0 graus, né? E aí ele vai finalizar lá em 360 degrees, né? Junto mesmo, né? Então, essa interpolação, ela vai nos ajudar a gente fazer esse mapeamento aqui, ó, desse conjunto de valores de entrada, que é, no caso, o deslocamento de um lado para o outro, e ele vai nos gerar esses valores aqui que a gente vai empregar lá na rotação, né? Então, eu vou usar aqui rapidinho. Então, vamos construir a rotação, a nossa rotação const, rotacão, botar rotacão mesmo para não dar erro, pessoal, para a gente evitar colocar cedilhas, colocar tio, essas coisas todas, né? Então aqui a nossa rotação vai ser a posição que a gente já tinha, que é aqui em cima, ó, que no caso ela está valendo 0, né? E aí eu quero fazer uma interpolação, interpolate, né? Aí aqui ele vai pedir, eu quero que tu me passe aí quais são os valores de entrada e quais serão os valores de saída. E a gente aqui vai passar isso através de propriedades desse objeto aqui. No caso, ele tem input range, que ele aqui vai esperar um vetor com a lista de valores de entrada. No caso, a gente quer o menos 130, não é isso? E ele vai até o 130. Pronto, bacana. Esse aqui são o conjunto de valores de entrada. E o que a gente quer que transforme isso aqui? A gente quer que transforme... A gente vai querer que transforme aqui, ó, 0 graus, não é isso? E 360, entre aspas aqui, e 360 graus. Pronto, então bacana, né, pessoal? Então aqui o que que significa? Quando ele estiver na posição 130 negativo, a rotação vai ser 0 grau. Só que quando ele atingir lá o outro lado, na posição 130 positivo, a rotação já vai estar 360 graus. E aqui ele é chamado de interpolação porque ele não vai pular desse aqui para o 360. Na verdade, ele vai aqui, ó, o grau ele vai subindo, 1 grau, 2 grau, 3 grau, 4 grau, e assim por diante, até chegar a esse valor final aqui que é de 360. Então, bacana, né? Agora, o que a gente tem que fazer é aplicar essa rotação aqui à nossa ex-caixa, né? Que é agora a bola, né? Então, a gente pode até utilizar... certo. E aí, para isso aqui, pessoal, só uma coisinha que eu esquecendo, né?
esse valor 130 aqui, ele precisa ser animado, porque se a gente deixar aqui, ele nunca vai passar desse 130 negativo por 130 positivo, né? Aliás, ele vai sim, porque a gente já está animando ele aqui em cima, né? Ó, 130, do 130 inicial até o 130 final, né? Então, bacana. Então, agora só nos resta a gente aplicar essa rotação aqui ao objeto. E se vocês tiverem lembrado da aula anterior, a gente criou esse estilo aqui chamado movimento, que a gente aplicou à caixa, né? Tá aqui, ó. No caso, o movimento aqui, ele tem o componente transform, né? Que não é o filme de novo, né? E a gente mexeu aqui na translação no eixo X, né? E a gente aplicou essa posição que a gente gerou aqui, né? A essa translação no X, né? O que a gente pode fazer agora? Se vocês tiverem lembrado, eu falei que esse transform, ele é um vetor. E aí cada objeto que eu passar para ele vai especificar em que eu vou estar alterando, em que eu vou estar manipulando, né? E agora eu vou passar um outro objeto, só que eu vou dizer, olha, dessa vez eu quero que mexer não mais no translate, mas agora na rotação, né? Ou seja, no rotate. Então a gente pega aqui rotate, né? E aí a gente passa a nossa rotação, ou rotacão lá, né? Então isso aqui já vai funcionar, pessoal, porque na hora que eu clicar no botão, ele vai animar. O animar, ele vai fazer essa mudança aqui, do menos 130 até o 130, né? E aí, como essa interpolação já vai usar esses valores aqui iniciais, né, de entrada, como eu havia explicado antes, ele já é para funcionar. Vamos fazer o teste aqui. Então, bacana, né? E aí esse botão de voltar, ele vai exatamente fazer ele girar de volta também, né? Ó. Então até aí bacana, né, pessoal? Qualquer dúvida aí vocês podem deixar no comentário que eu vou responder, viu? Vamos arrochar o dedo nesse like aí para apoiar o canal, também incentivar a gente a fazer outros vídeos que nem esse, né? Mas eu vou dar mais um bônus para vocês. Então aqui, pessoal, a gente usou esses valores do posicionamento aqui. Esse posicionamento vai de menos 130 até 130, né? Então, com essa variação, a gente mapeou o movimento para gerar uma rotação, né? A gente poderia fazer também outro mapeamento, né? A gente vai dizer assim, quando essa caixa estiver nesse lado de cá, ela vai ser purple, né? Violeta, né? E quando ela chegar do lado de cá, eu quero que seja, por exemplo, preta, né? Então a gente pode utilizar essa mesma técnica aqui para fazer uma interpolação agora de cor, ao invés de rotação. Então vamos fazer isso, né? Vamos colocar aqui, vamos definir a cor, const cor, que vai ser de novo a interpolação da posição, né? Então interpolate. E aí a gente passa de novo aqui o conjunto. Fica até bom para vocês fixarem, né? O que a gente vai querer passar inicialmente? Qual vai ser o conjunto de entrada? Vai ser de novo o posicionamento, menos 130 a 130, né? Então, input range, né, que é o conjunto de entrada, ou literalmente a faixa de entrada, que vai ser de menos 130 até 130, né? Até 130. E aí, quais são os valores que vão ser gerados? Será agora esse output range, né? Output range. Que eu quero interpolar entre a cor violeta, purple, e a cor black. Bacana, vocês estão vendo aqui que a gente usou a mesma coisa. Vamos usar os dados aqui do movimento dele, né, para criar a interpolação e gerar também a cor, né. Agora aqui é só a gente aplicar essa cor também ao objeto. A gente pode até utilizar, certo que não vai fazer muito sentido porque a gente colocou o nome daquele estilo lá de movimento, né, mas não tem nada não. A gente vai anexar também a propriedade de cor nele, que ele já está aplicado aqui ao objeto, né? Então, cadê ele aqui? Preciso localizá-lo. Tá aqui, pronto, bacana. Então, a gente pode colocar aqui, ó, background color, né? E aí a gente pode dar a cor. Pronto, então ele começa roxo, quando ele chegar lá do outro lado, para ele ficar preto. Viu aí como é bacana? Voltou para cá, ele ficou roxo de novo, né? Então era isso, pessoal. A aula de hoje
Eu queria passar somente essa interpolação para vocês, que é uma técnica muito bacana, que ela vai evitar da gente criar aqui o valor inicial. Na hora de criar a animação aqui de deslocamento, a gente criou um valor inicial, né? E depois a gente criou um mecanismo aqui de variar, do menos 130 até o 130, né? Só que na hora que a gente foi criar essa interpolação, para a gente gerar essa rotação, a gente não colocou aqui uma rotação inicial de 0, né? Ele usou os dados desse posicionamento para poder gerar essa rotação. E a mesma coisa a gente fez aqui na interpolação de cores. Então é isso aí, pessoal. A gente viu já como mover a caixa de um lado para o outro, viu como fazer a rotação dela ao longo do tempo, viu como fazer a transição de uma cor para outra também ao longo do tempo, né? Então é isso. Qualquer dúvida aí vocês podem deixar aí no comentário que a gente vai responder. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria para o canal, vocês podem deixar aí também logo abaixo no comentário. E é isso. Só gostaria de pedir a vocês que vocês apoiassem o canal, deixassem o like de vocês aí, se possível, ativar o sininho para vocês não perderem mais nenhuma desses vídeos que eu vou estar trazendo de agora em diante. E é isso. Fique com Deus e fui.